Uma boa noite a todos. Quarta-feira de restauração. Como sempre, a Nova Vida tem uma palavra de restauração para você. Estamos aqui a serviço do Reino, a serviço do Senhor nosso Deus, e que nessa noite, que eu possa ser usado, que possamos ser usados para levar até a sua casa uma palavra de restauração, uma palavra que venha reanimar a sua convicção, porque é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O tema da mensagem, a convicção de um jovem. Alguma vez você já duvidou da sua capacidade de fazer algo? Alguma vez você se colocou em prova e disse: eu não vou conseguir fazer, eu não sou capaz de realizar? Como foi? Como foi essa situação? Pare e pense agora 2 segundinhos. Certamente surgiram algumas indagações do tipo: mas e se eu estragar tudo? E se não der certo? E se a minha força for pequena? Isso tem a ver com a convicção que existe dentro de nós. Convicção para conosco mesmo, em relação ao que nós somos, e convicção em relação ao que cremos, ao Deus que servimos. Existe um autor, eu gosto muito dessa definição, o Tony Robbins. Ele diz que convicção, o que é convicção afinal? Convicção é o sentimento de certeza em relação a algo. E ele vai adiante e diz o seguinte, que as convicções, elas podem ser fortalecedoras, mas elas podem também ser enfraquecedoras. Em alguns momentos ele diz que elas podem ser até mesmo devastadoras. E nós vamos entender o porquê. É mais ou menos assim: se você acredita que você é inteligente, você envia uma mensagem para o seu cérebro dizendo: eu tenho certeza de que eu sou inteligente. Se você acredita que você é forte, se você tem essa convicção, você envia uma mensagem para o seu cérebro dizendo: sim, eu tenho a certeza de que eu sou forte. O contrário também é verdadeiro. Se você tem a sua convicção abalada e por algum motivo você se sente fraco, você diz: não, eu sou fraco perante uma situação, essa mensagem também você vai enviar para o seu cérebro, você vai enviar essa mensagem para todo o seu corpo. E não é assim que diz lá em Provérbios, no capítulo 24, 10? Diz assim, olha: se te mostrares fraco, outras versões dizem, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse autor ele diz o seguinte, que este senso de certeza lhe permite explorar recursos que proporcionam resultados inteligentes. É aquela coisa de que, aquelas respostas que nós encontramos dentro de nós, quando você está perante um desafio, você fala: não, eu consigo, eu vou adiante, eu tenho experiência para isso, eu consigo chegar no objetivo. Se a sua convicção não estiver arraigada, se você não estiver com os pés firmes, e por algum motivo você se sentir fraco, isso te paralisa frente a um desafio, frente à busca de um determinado objetivo, frente a alguma dificuldade que você estiver passando. Ou seja, essa mesma convicção que pode te levar a um resultado extraordinário, ela pode te paralisar e fazer com que você não conquiste algo que precisa conquistar. A questão é, que tipo de voz você tem ouvido? Porque ele fala que existem situações, ou existem pessoas, enfim, a mensagem que o mundo nos envia, de que muitas vezes você vai ouvir questões que te fortalecem: não, vamos lá, você é forte, você consegue, eu acredito em você. Mas também muitas vezes você vai ouvir ao contrário, coisas que tentam desabonar, né, essa força interior que existe em você. E como eu falei, repito, se você não estiver com os pés firmes,
e com a convicção arraigada no seu Deus, naquilo, nas experiências que Deus lhe proporcionou durante a sua história, você acaba acreditando. Você acredita que você não é um bom profissional, você acredita que você não é um bom pai, você acredita que você não é um bom ser humano, dependendo da voz que você está ouvindo. Existe uma história, na Bíblia, aliás, eu poderia elencar diversas histórias, a gente poderia falar sobre vários heróis da fé que conquistaram batalhas enormes, baseados em suas convicções e na experiência que tinham com Deus. Mas eu vou usar aqui o texto de 1 Samuel 17, que fala a respeito da convicção de um jovem, Davi. O texto, ele é autoexplicativo. Eu peço que você, se você se sentir à vontade, abra a sua Bíblia, onde você está, em 1 Samuel 17, e nós vamos discorrer pelo texto, e nós vamos ver aqui diversas situações em que mostra a convicção de Davi. Nós vamos ver também aqui situações em que tentam abalar a convicção de Davi, e vamos ver o resultado dessa convicção, o que provocou na vida dos outros homens. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Olha o tamanho do problemão. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. É importante a gente ler esses versículos para entender o quanto Golias era preparado para a batalha. Além do problemão ser enorme, o quanto que ele era devidamente paramentado para aquela situação. E não é assim que acontece na nossa vida? Às vezes a gente olha assim, vê o tamanho do problema, o tamanho do Golias e fala, é grande, a coisa é complicada. Mas vamos adiante. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pode ser que ali tenha surgido aquelas indagações. Eu lutar sozinho contra ele? E se eu falhar? E se todos esses homens e todo o reino se tornar escravos por minha culpa? E se? Note que eram soldados devidamente preparados para a guerra. O rei também não conseguiu ter a convicção de tomar algum tipo de decisão que resolvesse aquela situação. Mas a Bíblia fala de um jovem Davi. Quem era Davi? O caçula da sua casa. Davi era filho de um efrateu, Jessé, e era pastor, pastoreava as ovelhas. E enquanto eles estavam no acampamento, lá no versículo 15. Não, vamos aqui a partir do versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, disse
Jessé ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. 40 dias. 40 dias que Golias se levantava contra o povo, desafiava, humilhava. 40 dias. Nenhum homem guerreiro teve a convicção de se levantar e enfrentar aquele problema. Saul, o rei, não teve a convicção necessária para levantar e desafiar aquele problema. Levantando-se de madrugada, versículo 20, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, conforme o seu pai lhe havia orientado. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, note que a responsabilidade de Davi naquela ocasião era levar suprimentos e voltar com a notícia. Não é isso que Jessé pediu? Ele não tinha, teoricamente, não tinha nada a ver com aquela batalha. A batalha era dos guerreiros. A função dele era só levar suprimentos e voltar com a informação. Mas olha o que a convicção de um jovem faz. Enquanto conversava, versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. E os israelitas diziam entre si, lembra que eu falei? O que você fala lá para o seu problema, para a sua convicção? Os israelitas diziam entre si, vocês viram o tamanho daquele homem? Vocês viram o tamanho daquele problema, o tamanho do desafio? Ele veio desafiar a Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Aí Davi, vendo aquilo, ele pergunta, ele quer entender o que está acontecendo. Que tumulto era aquele filisteu levanta e fala, e ninguém resolve, ninguém desafia. E aí ele começa a perguntar o que estava acontecendo. Eles explicam o que o homem que fosse lutar com Golias receberia, né? E lá no versículo 28, a gente começa a perceber que tentaram enfraquecer as convicções de Davi. O seu irmão mais velho, olha o que ele falou para Davi, 28, versículo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, procurando saber o que estava acontecendo, ele ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Palavras pesadas, palavras duras do seu irmão. Talvez ele não esteja mal intencionado, a intenção dele talvez era proteger o irmão daquela batalha, mas são palavras desencorajadoras. E aí Davi fala assim, o que eu fiz agora? Será que eu nem posso conversar? E olha o que a Bíblia diz, que ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes.
Davi, ele não dá ênfase ao que Eliabe fala, né? Você é mau, você é presunçoso, você só veio aqui para ver a batalha, você é curioso, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu não posso conversar mais, eu só vim conversar. Ele vira para o outro lado e continua com a sua convicção, ele precisa entender o que está acontecendo. 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Vejam o que o rei fala para ele. 32, Davi disse a Saul, olha a convicção desse jovem. Rei, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. É uma situação, é uma atitude completamente diferente dos soldados e do próprio rei, que 40 dias, repito, vamos frisar aqui, 40 dias esses soldados e o rei ficaram aturando Golias, os humilhando, insultando. E respondeu Saul, 33, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você, Davi, é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul estava mentindo? Não. Realmente, Golias era um guerreiro desde a sua mocidade. Realmente, Davi era apenas um rapaz. Mas a convicção que estava dentro de Davi, ela era moldada com situações, com experiências que ele já tinha tido com Deus anteriormente. Era uma experiência, era uma convicção que ela estava arraigada, com os dois pés firmes no Deus, no qual ele já tinha tido experiências. Nós vamos ver aqui, no versículo 34, que explica isso. Davi, entretanto, disse a Saul, o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso que leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Olha a convicção, o teu servo, ó rei, ele é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Glória a Deus. Glória a Deus por uma convicção tão forte. Frente a isso, o que Saul ia falar? Eu imagino que de repente Saul se sentiu até envergonhado. Eu sou homem de guerra, eu sou rei, os meus soldados não tiveram tamanha convicção. E vem esse rapaz e fala isso para mim. Me persuadiu com essas palavras. Diante disso, Saul disse, vá, e que o Senhor esteja com você. Do versículo 38 ao versículo 41, Saul, ele veste Davi com túnica, com capa, capacete, ele dá arma, e ele acha que aquilo vai ajudar Davi. E Davi fala assim, não, peraí, eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado com as suas convicções, eu estou acostumado com a minha experiência, com as convicções que eu tenho, as experiências do urso, do leão, na força que Deus me deu. Eu confio no Deus, o Senhor dos exércitos. Era mais ou menos isso que Davi estava falando. Versículo 40, em seguida, ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor,
e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele foi em direção ao problema. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Era a hora da batalha, era o momento, a hora do vamos ver. Olhou para Davi com desprezo, o filisteu, e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Davi não tinha aparência de guerreiro. Ninguém ia dar nada por ele naquela batalha, naquela situação. Mas ele tinha a convicção necessária para encarar o gigante, para vencer aquela batalha. Ele tinha convicção nele, repito, e convicção, sobretudo, no Deus que ele servia, o Senhor dos exércitos. E disse a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O problemão, o gigante, o guerreiro, que todo mundo tinha medo, ele vai para cima de Davi e ameaça. Ele fala palavras ameaçadoras. Vou dar sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Ele amaldiçoa em nome dos deuses dele. Sabia de nada, o inocente. A convicção de Davi era no Senhor dos exércitos. Versículo 45. Eis o segredo de Davi. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46. Hoje mesmo, olha a convicção, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Ele devolve as palavras que o filisteu havia falado para ele. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele fala em nome do exército. Davi fala em nome do exército, entregará em nossas mãos. Aquele exército acovardado, aquele exército que não tinha convicção, que você vai ver o que isso provocou lá na frente. Quando o filisteu começou a vir na direção, você conhece a história, ele retira a pedra e atinge o filisteu na testa, de forma que ele cai. Davi corta a sua cabeça e vence aquela batalha. Davi correu, versículo 51, e se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a sua cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, eles recuaram e fugiram. Cadê a convicção deles? Que era baseado no filisteu. E aí acontece algo de extraordinário. Os homens de Israel, versículo 52, e de Judá, deram então aquele brado, aquele grito de guerra. E aí eles renovam suas convicções, porque Davi, ele havia lutado no nome do rei e no nome do Deus dos exércitos, o qual havia sido insultado durante 40 dias. E aí renova aquela convicção e eles passam então a perseguir os exércitos, o exército dos filisteus. Convicções fortes a nosso respeito e no Deus que nós servimos nos levará a situações inimagináveis, que muitas vezes nós ficaremos estarrecidos e muitas vezes pessoas que estarão ao nosso lado
não entenderão, não acreditarão, falar, como assim? Como foi possível? Quem é ele? Como que ele conseguiu? Lá no versículo 55, mostra para nós que isso aconteceu também. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, ele perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai desse rapaz? E aí Abner responde, eu juro, rei, juro por tua vida, que eu não sei quem é. Não sei quem é esse rapaz. E aí o rei lhe ordena, descubra, dá um jeito. Quero saber quem é, descubra quem é o pai dele. Descubra quem é o pai dele. E aqui é uma das fases de Davi em que mostra a convicção que este jovem, Davi ainda jovem, tinha no Deus que ele servia. Claramente não é fácil, os problemas são gigantes, não é fácil ter convicção frente a algumas situações que aparecem na nossa vida, porque elas se apresentam paramentadas, gigantes, e às vezes nos intimidam, elas vêm para cima da gente. Eu lembro-me de, quando eu estava preparando essa mensagem, quando o pastor pediu para eu preparar, eu estava preparando e não é comum eu fazer isso. Eu havia acabado de ligar para a esposa, isso não é comum. Eu liguei e falei, filha, deu ruim, a coisa complicou. E aí acontece algo fantástico. Como nós falamos no início, o importante de ter alguém do seu lado, do meu lado, pessoas que fortalecem a sua convicção, que dizem, não, vai lá, vai dar certo. E naquele momento ela falou assim, filho, Deus sempre cuidou de tudo. Você sempre encontrou uma saída sendo guiado por Deus. Não vai ser dessa vez que será diferente. A solução vai chegar. E aquilo mexeu tanto comigo, falei, eu estou falando de convicção. Eu estou falando de Davi frente a um filisteu enorme, todo paramentado. E por que a minha força nesse momento será pequena? Aquilo me restaurou de uma forma tão abençoadora, renovou a minha convicção e fez com que eu lembrasse, sim, de todas as experiências que eu tive e tenho com esse Deus maravilhoso. Quantos momentos difíceis na minha vida que eu achava que não ia ter solução. E o Deus dos exércitos, Ele veio ao meu encontro e Ele trouxe a solução. Não será diferente na minha vida e não será diferente na sua vida. Eu não sei o tamanho do seu gigante. Eu não sei o que estão falando para você. Talvez estejam falando como falaram para Davi. Presunçoso. Você é mau. O gigante é maior. O gigante é mais forte. Você não é capaz. É só um moço. Ou talvez você ache que o Golias, o tamanho, o gigantão, está fazendo pouco caso. Não acredite nessas coisas. Pelo contrário, diga, eu sou capaz. O Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Senhor da minha vida, Ele é comigo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.